Fala galera, estou aqui iniciando mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E se você gostar, não esquece de deixar o teu joinha, não esquece galera de se inscrever aqui no canal. E não esquece de compartilhar esses vídeos com os amigos de vocês, é muito importante. No vídeo de hoje eu quero falar para você, mesmo que não está fácil, não desista, Deus tem algo maravilhoso para te entregar. Sabe, eu sei que às vezes a luta é tão grande, né? Às vezes a vontade que dá de desistir é muito grande, né? As batalhas, as lutas se levantam e faz com que a gente venha desanimar, desistir. E por mais que às vezes Deus ele vem trazendo uma palavra de conforto pra gente, vem trazer uma palavra pra gente de ânimo pra gente, Satanás ele vem logo em seguida para fazer com que a gente venha desanimar, para fazer com que a gente venha duvidar, questionar aquilo que Deus lançou sobre as nossas vidas. Mas eu quero falar para você, não desista daquilo que Deus tem para te entregar. Não desista das coisas de Deus, né? Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo logo no começo que eu me converti, né? Quando eu comecei a ir para a igreja, na verdade, eu sempre falava assim, eu vou ser crente um dia, mas não é o momento, porque eu achava assim, eu era jovem, eu tinha tanta coisa ainda para aproveitar na vida que eu achava que ainda não estava preparada, porque eu pensava assim, não, a hora que eu estiver preparada, eu quero estar íntimo, eu quero estar sinceramente na presença de Deus. Eu pensava assim, eu ainda não estou preparada para largar tudo para servir a Deus, entendeu? E eu queria aproveitar algumas coisas, mas isso é tudo ilusão da nossa mente, né? Achar que a gente não está preparada para aceitar Deus, para aceitar Cristo, para ter uma mudança na nossa vida. E por mais que eu tinha esse chamado, por mais que eu sabia qual era o meu chamado, né? Porque eu nunca me vi assim, adorando outro Deus que não fosse o meu Deus, né? Eu nunca fiz isso. Eu nunca adorei nada a não ser o próprio Deus. E eu sempre tive isso comigo, mesmo sem eu ser crente, porque eu sempre conhecia a verdade, né? Quando eu penso assim, quando a gente é escolhido, por mais que a gente fuja dos caminhos do Senhor, tente pegar atalhos, mas Deus sempre tá ali, ó, lembrando, o Espírito Santo sempre tá ali, tocando no teu coração, porque assim, eu ia pra festa, mas muitas das vezes eu não me sentia bem ali, sabe? Eu não me sentia, parece que eu não fazia parte daquilo, sabe? Aquilo tava muito distante da minha realidade. E eu tava ali, eu queria beber, eu queria festar, né? Aproveitar a festa, mas por mais que eu dançasse, por mais que... E eu amava dançar, meu Deus do céu. Quem mais amava era dançar, era eu, sabe? Então, assim, tocava uma música, eu não conseguia ficar para mim ir numa festa e ficar parada, era difícil. Mas por mais que eu dançasse, por mais que eu gostasse de dançar, eu, eu me sentia vazia, eu não sentia que eu fazia parte daquilo. Parecia assim que eu tava, tipo, era uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava ali naquele quebra-cabeça, sabe? E eu me sentia realmente fora daquele lugar, eu me sentia que ali não fazia parte de mim, sabe? E quando eu decidi mudar, né, quando eu casei, né, que as lutas começaram a aumentar ali na minha vida, e eu conheci, né, Deus me apresentou a minha mãe na fé, que me mostrou um Deus que eu ainda não conhecia, que eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Quando ela falou algo para mim que era só algo que eu sentia, né, que eu nunca tinha contado para ninguém, compartilhado com nenhuma amiga minha, nem com minha mãe, nem com ninguém. Quando ela falou aquilo, aquilo me chamou a atenção, porque Deus já tinha usado pessoas para falar comigo, mas falar para mim algo que ia acontecer na minha vida, né? O que Deus estava preparando para mim. Claro, a gente recebe, fica feliz, mas quando Deus ele revela algo do teu íntimo, que foi o que aconteceu comigo, algo que eu nunca tinha compartilhado com ninguém, aquilo me chamou a atenção. Eu pensei assim, meu Deus, como é que ela sabe disso? Ela falou aquilo, porque nós dois trabalhávamos juntas na época. Ela falou aquilo e se retirou. E eu fiquei assim, pensando, meu, como ela sabe disso? Quem falou isso pra ela? Entende?
E daí eu fiquei, tipo, pensando aquilo direto, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu quero conhecer esse Deus que ela conhece, esse Deus que ela serve, eu quero servir, eu quero conhecer, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero que Deus fale com ela da forma, que fale comigo da forma que Deus fala com ela, entendeu? E daí eu recebi um convite, na verdade ela já estava me convidando há algum tempo para ir para a igreja dela, né? E eu relutando, passando por luta, aí enfim, teve um dia que eu resolvi aceitar, fui para a igreja dela e naquele dia assim foi renovador. Naquele mesmo dia eu senti que eu estava preparada. Na verdade, a gente não tem que pensar dessa forma, né? Porque assim, eu acredito que esse pensamento ele vem para impedir você de aceitar Cristo, sabe? De achar que você não está preparada para aceitar Cristo. Só que hoje eu me arrependo muito de não ter aceitado Cristo há muitos anos. De ter me afastado de Cristo ali quando eu tinha 10 anos, quando eu ia com a minha vizinha ainda, né? Minha mãe tinha saído da igreja, e porque o meu pai não queria mais que ela fosse crente e tudo, e eu ia com a minha vizinha. E eu, como não tinha influência em casa, nada dessas coisas, então eu fui virando adolescente e eu não tinha mais vontade de ir para a igreja com ela. A gente também se mudou de perto dela, que era a única influência que eu tinha de me levar para a igreja. Então aquilo, tipo, eu me afastei, né? E eu me arrependo hoje de não estar desde aquela época na casa de Deus, entendeu? Olha só tantas coisas que eu ia viver, tanto experiências que eu ia ter aqui para contar com vocês, coisas de Deus maravilhosas, porque eu ia ter intimidade com o Pai há muitos anos atrás, né? Isso que eu quero falar para vocês. Então eu resolvi ir para a igreja e eu aceitei Cristo naquela noite, o primeiro dia. E fui para casa muito feliz, tudo, só que ia começar uma luta diferente na minha casa, né? Meu marido ia, tipo, meio que se levantou um pouco ali. Ele no começo até achou meio estranho assim, não falou nada, mas todo final de semana que eu ia começar a me arrumar para ir pro culto, meu Deus, começava uma discussão. Ele ficava muito irritado. Às vezes eu começava a me arrumar, colocava um louvor, começava a cantar aquele louvor. Ele olhava para mim e falava: para de cantar isso, desliga isso. Ele ficava muito irritado com o louvor, sabe? Então, assim, eu continuava louvando, sabe? E eu ia todo final de semana chorando para a igreja. Todo final de semana eu chegava chorando na igreja. E teve um dia que uma irmã da igreja, uma mulher muito usada por Deus, uma profeta de Deus, por isso que muitas das vezes a gente também tem que cuidar, mesmo as pessoas sendo usadas por Deus, você tem que cuidar muitas das vezes com palavras que essas pessoas também vêm lançar sobre a tua vida. E eu cheguei na igreja chorando bastante, né, porque a gente tinha discutido, eu e meu esposo, antes de eu sair de casa, e eu fui para a igreja, né? Quando eu cheguei lá, ela falou assim: irmã, eu posso te falar algo? Porque às vezes o meu marido chegava antes de eu sair pro culto, ele chegava para mim e falava também. Mas enfim, deixa eu falar. E daí ele chegava para mim antes de eu sair para a igreja. Ele chegava para mim todo mansinho, todo amoroso, pedindo para mim ficar, não ir para a igreja naquele final de semana, ficar com ele. E eu decidia ir para a igreja. Eu falava: não, eu vou para a igreja. E ele, nossa, depois que eu falava assim, ele ficava muito furioso, né? E começava a discutir, e às vezes saía, né? E eu ficava muito triste, né? Porque eu queria que ele fosse junto comigo para a igreja. E eu comecei a chorar, ia para a igreja chorando sempre. E daí essa profeta lá da igreja chegou para mim e falou assim: olha, irmã, eu vou te falar algo. Quando teu esposo chegar para você e pedir para você ficar em casa, você fique, para não contrariar ele. E naquele momento eu senti que aquela palavra não era de Deus, entendeu? Eu falei: não. Quando o meu marido pedir para mim ficar em casa, eu não vou ficar em casa, eu vou vir para a igreja. Sabe por quê? Porque não é ele que tá me pedindo para ficar em casa. Não é ele, sabe? E daí não foi muito tempo depois dessa palavra, né, que eu lancei ali, porque eu praticamente lancei também essa palavra no mundo espiritual, entendeu? Então, assim, eu tomei um posicionamento e eu acredito muito que Deus se agradou daquele meu posicionamento,
sabe? Então, quando eu me levantei posicionada ali, não, eu vou vir para a igreja, ninguém vai me impedir de vir para a igreja, sabe? Então, assim, não demorou muito, o meu marido veio para a igreja, sabe? Foi uma semana, umas 2 semanas mais ou menos, o meu marido veio para a igreja também, sabe? E às vezes o que precisa é a gente tomar esse posicionamento, sabe? E foi engraçado porque uma semana antes dele vir para a igreja, né? Ele veio, os irmãos iam me buscar na minha casa, essa irmã que me convidou, ela veio me buscar na minha casa e me levava no culto, né? Porque o meu marido não ia. E naquela época também não tinha, mesmo que se ele quisesse me levar, não tinha como, porque a gente só tinha moto e não tinha carro naquela época. Então a gente, né, eu fui pra igreja e ele foi atrás de moto, né? E foi me seguir para ver se realmente eu tava indo pra igreja. Olha só como Satanás é, né, colocando essas coisas na cabeça dele. E ele entrou na igreja e eu não vi. Eu sentei lá na frente e eu não vi. E ele sentou atrás, ele assistiu o culto inteiro e eu não sabia que meu esposo estava dentro da igreja. E Deus foi tremendo o que Deus fez naquela noite, porque Deus falou com ele, diretamente com ele, sabe? Então, o profeta foi usado lá e falou coisas que só ele sabia, o meu esposo, sabe? Assim como a irmã foi falar coisas que só eu sabia, Deus também usou o irmão para falar com ele algo que só ele sabia. E naquele momento ele sentiu a presença de Deus, naquele momento Deus moveu ali os céus e a terra, eu acredito. E ele foi tocado de alguma forma pelo Espírito Santo e ele sentiu a presença de Deus. E ele veio para casa, ele saiu do culto e eu não vi que ele estava na igreja. E eu vim para casa, tudo, ele já estava em casa. E daí quando foi no outro final de semana, e ele não me contou que ele tinha ido pro culto, né? E quando foi no outro final de semana que eu estava me arrumando para ir para a igreja, ele chegou para mim e perguntou: Natália, pergunta pra tua amiga lá, irmã da igreja, se tem lugar no carro para mim também ir. Nossa, naquele momento, gente, eu confesso para vocês que eu chorei de alegria. Eu chorei porque era o que eu estava esperando o meu marido pedir, sabe? Então eu chorei muito. E quando eu fui lá fora, que os irmãos já estavam lá me esperando, a irmã, quando eu fui lá fora pedir para ela se tinha lugar para o meu esposo ir, ela, nossa, todo mundo do carro assim se emocionou, né? Porque essa minha mãe na fé, minha amiga, né, que não se encontra mais aqui, ela também estava orando junto comigo para que ele também fosse para a igreja, né? E quando ele pediu isso foi uma festa só, imagina, não só nossa, mas acredito que de Deus também, nos céus teve festa, né? E foi uma alegria muito grande. O meu esposo foi para a igreja e hoje em dia nós dois estamos servindo juntos. Nós dois estamos na obra junto. Nós dois fomos levantados a presbíteros. Nós dois, né? Depois disso a gente se batizou, a gente se casou, Deus entrou, sabe, com providências e eu vi a mão de Deus o tempo todo. Então eu quero falar para você que muitas das vezes está pensando de desistir, né, que tá difícil, que talvez até o teu marido, assim como eu, né, passei, o teu marido tem se levantado porque você tá na igreja ou tem outra pessoa se levantando. Mas o que eu quero falar para você é que você não desista. Continue buscando, continue fazendo a vontade de Deus, porque quando a gente toma o principal foi o posicionamento que eu tomei, eu tenho certeza disso. Foi o posicionamento que eu tomei, sabe? Que daí Deus ele entrou, que eu pude ver as maravilhas de Deus, que eu pude ver a mão de Deus. Porque quando a gente é fraco, quando a gente é de alguma forma, se eu não tivesse, eu acredito que se eu não tivesse tomado aquele posicionamento naquela hora de falar, não, irmã, quando o meu marido pedir para mim ficar em casa, eu vou ficar em casa, né? Se eu tivesse falado para ela ao contrário, não, sim, irmã, eu vou ficar em casa, eu tenho certeza que eu não ia ver o milagre de Deus tão rápido na vida da minha família, na vida do meu esposo, sabe? E naquele momento eu tomei um posicionamento, e é esse posicionamento que você tem que ter. É esse posicionamento que você tem que colocar na tua vida. Não, eu sou serva do Senhor, a minha casa pertence a Deus. Então, o que eu fazia era muito importante, porque eu sempre orava dentro da minha casa.
É um hábito que eu tenho até hoje. Eu oro em todos os cômodos, eu sempre estou orando dentro da minha casa. Eu sempre estou declarando que a minha casa pertence a Deus, que a minha família, os meus filhos, o meu esposo pertence ao Senhor, sabe? Então você precisa orar, você precisa declarar que a tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor, e você precisa ter esse posicionamento e essa convicção, essa certeza que Deus é na tua vida e que assim como Deus ele transformou o meu esposo, ele pode transformar o teu também. Ele pode mudar a tua história, a do seu esposo e a da sua família. E eu sou tão grata a Deus, eu fico tão feliz com as maravilhas que Deus, ele opera, ele faz, sabe? Porque hoje eu vendo o meu esposo sendo usado por Deus, trabalhando na obra com amor, às vezes eu vejo ele com mais amor que eu trabalhando na obra, sabe? Fazendo as coisas com mais intensidade, fazendo as coisas com mais amor que eu. Eu me alegro muito, sabe? Foi muita oração, foi muito lágrimas, sabe? Foi muito choro. Mas graças a Deus que hoje eu posso ver tudo isso, sabe? Então, assim, confia em Deus, entrega nas mãos de Deus, toma um posicionamento diante de Deus, não desista, sabe? Que é o mais importante, é não desistir. Eu não desisti, por mais que eu enfrentava lutas ao sair para o culto, eu chorava, eu ia para a igreja chorando, eu chegava lá chorando, mas eu não desisti e eu continuei orando e continuo orando pela vida do meu esposo, sabe? Então hoje ele é um homem de bênção, é um presbítero. Eu amo meu esposo, agradeço muito a Deus todos os dias pelo marido maravilhoso que ele me deu, pelo pai maravilhoso que ele escolheu para os meus filhos, sabe? Então que você possa ter essa certeza na tua vida que Deus é contigo, que Deus pode todas as coisas e que não há nada impossível para Deus. Essa é a mensagem de hoje, galera. Espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês. Um grande beijo e fique com Deus e até o próximo vídeo.